foi logo assim. Esse sonho tá com o quê? Uns 13 anos por aí. Nunca pensei em soltar ele, não. Mas eu vou soltar ele. Eu sonhei que eu tava num canto, mas meu ex-marido, entendeu? E foi logo assim que eu casei com ele. Assim, foi na mesma semana que eu casei com ele, né? Aí eu tava com ele, né? Num canto. Assim, espaço aberto, né? Acho que dá pra ver o céu e tudo, entendeu? E eu olhava pro céu, tinha dois anjos lá no céu, muito longe, que eu via eles bem pequenininhos, só que eu via dois anjos, né? E eu olhando pra ele assim, eles iam fazer, era como se fosse fazer outro casamento, entendeu? Não era o meu. Aí, né, eu disse assim pro meu ex-marido, olha, eu tô vendo dois anjos, tu não olha pro céu não, porque senão eles vão vir aqui. Meus amores, assim que eu tampei a boca, os anjos bateram em cima de mim inteiro, assim, mesmo na nossa frente. Foi assim, foi em questão de segundos. Ele tava lá tão longe, de repente ele já tava aqui. Quando eu, quando eu pedi pra ele não olhar, que ele olhou, quando ele olhou, na hora que ele já tava na nossa frente. Aí ele pegou o meu braço, pegou o dele e amarrou o negócio, né? Amarrou assim forte que eu senti, entendeu? Aí eu peguei, né, me acordei, né? Aí eu peguei e guardei esse sangue. Tô soltando ele pra vocês agora. Aí, né, eu guardei esse sonho. Eu nunca solto esse sonho, é muito difícil eu soltar esse sonho. Porque eu solto mais do primeiro sonho do arrebatamento pra frente, eu solto o sonho tudo, mas esse sonho é difícil eu soltar ele. Mas eu tô soltando ele pra vocês agora. É justamente sobre o quê? Sobre o casamento, né? E vocês sabem. Deixa eu soltar logo a Santas Escrituras, né? Vou falar da parte do casamento. Se eu sonhei esse sonho, e eu vi que não era, esses anjos não iam fazer o meu casamento. Esses dois anjos, ele ia fazer o casamento de outra pessoa. E eles deixou de fazer para vir fazer o meu. Entendeu? Pronto, meus amores. Como eu tive o sonho eu tive o sonho dos dois anjos que veio e pegou meu braço, pegou o dele, né? E uniu com a tira, sei lá o que foi, isso aqui deu um arroxo medonho, né? Então, mas Deus também disse que o que une aqui na terra será unido no céu. E tá aí, tá vendo? Pra vocês verem. As pessoas não levam as coisas a sério. Pra vocês verem, viu? Ó, as pessoas levam as coisas de Deus na brincadeira. Ó, não sabeis vós, irmãos, pois que falo ao que sabe a lei. A pessoa abre a boca e fala, isso ele conhece toda a lei, né? Então, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. Então, sobre a lei, enquanto nós estivermos vivos, a lei domina nós. Morreu, a lei acabou. Entendeu? Ó, por, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, como eu vi o anjo unindo eu e o meu braço, ele pegou o meu braço dele, né, e uniu. Então, como eu vi o anjo fazendo isso, aí está escrito aqui, só se separa por morte. Só se separa por morte. Ó, de sorte que vivendo o marido será chamado adultério. Aí a pessoa se separa, né? Como eu sou separada. Aí vou viver com outra pessoa, eu tô cometendo adultério. E meus amores, eu já fiz isso já. Eu já vivi com uma pessoa durante 5 anos. E eu tava fazendo esse tipo de arrumação sem nem saber. E Jesus sempre me mostrava que essa pessoa não era a pessoa certa pra mim, entendeu? Ele sempre, ele abriu meus olhos. Aí eu peguei, né?
Meus amores, aí Jesus veio e tirou ele da minha vida, mas tirou ele definitivamente, glória a Deus. Meus amores, ele não é uma mal pessoa, não, ele é uma boa pessoa. Mas, meus amores, é porque não era da vontade de Deus, porque eu já era casada com outra pessoa, entendeu? E também agora, meus amores, eu tenho um compromisso com o meu grande amor, o rei de Israel, né? Então, aí não gosto nem de estar falando sobre isso, ele já sabe disso, né? Ó, de sorte, meu compromisso agora totalmente é com ele, né? Ó, de sorte que vivendo o marido será chamado adultera, se for de outro marido. Então, o marido estando vivo, a mulher tá adulterando se ela for de outro homem. Aí as pessoas, não, Mary, não é não. Aí faz isso aqui, aí meus irmãos. Aí perde a sua salvação por causa desse detalhe, né? Mas, morto o marido, livre está da lei. Assim, não será adultério se for de outro marido. Meus amores, só por morte. A gente se separa dessa pessoa, entendeu? Que a gente um dia foi casado com ele, né? Assim, meu irmão, também vós estáis morto para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Pronto, meus amores. Só foi muito bem claro nesse versículo. E as pessoas, o que? Hoje em dia, as pessoas... Tem pastores que liberam. Tem um pastor que eu vi nas redes sociais, que eu até ignorei ele. Eu botei um vídeo e ainda falei do que ele estava falando. Porque, meus amores, não adianta, ó. Por isso que as pessoas... Vou botar bem aqui na minha cara. Por isso que as pessoas pecam por causa disso. Porque se tem nas Santas Escrituras que não pode, a pessoa abre a boca, ela vai contra a vontade de Deus e contra os ensinamentos dele. E a pessoa que chegar a ouvir uma pessoa dessa, e nas Santas Escrituras tá de um jeito, então, se meus irmãos, a pessoa se ferra todinha, vai direto pro abismo, por causa de quê? Por isso que eu digo, tem que prestar atenção. Se aqui tá gente que não vai, eu não vou de jeito nenhum, entendeu? Por quê? Porque é pecado. E meus irmãos, já soltei o sonho, são até as Santas Escrituras. Aqui é Romanos 8. Não, peraí, né? É Romanos 7, tá aqui, Romanos 7. Li o 1, li o 2, li o 3. Ainda li o 4 pra vocês. Fechei com chave de ouro no versículo 4. Entendeu, meus amores? Pronto, ó, entreguei esse versículo pra vocês. Agora eu vou soltar outro sonho. Agora o outro sonho eu não vou soltar, não, porque é assim, as Santas Escrituras que não tem precisão, não, viu? Glória a Deus. Meus amores, olha, eu vou soltar pra vocês. Meus amores, eu vou soltar por causa da rosa, né? Tem uma rosa, né? Ó. Meus amores, tudo que tem na Bíblia, glória a Deus. Tudo que tem na Bíblia é real e acontece. Ó. Deixa eu achar. Me ajuda, Jesus. Pronto, já me ajudou. Basta pedir a ele. Eu amo Jesus de Nazaré. Ó, presta atenção aí, ó. Eu sonhei que eu tava numa casa. Eu tava num canto, só que eu não tava me sentindo bem nesse ambiente, né? Nesse canto. Aí eu disse assim, não, eu vou me embora pra minha casa. Não tô bem aqui, não. Vou me embora pra minha casa. E eu fui pra minha casa. Quando eu chego na frente da minha casa, eu olhei pro telhado, né? Eu olhei pro teto. Quando eu olho pro teto, eu vi assim, a sala da minha casa, ela tem 5 metros de largura, com 4 de... Não, é 5 metros de largura, com 4 de comprimento. Meus amores, essa rosa era do tamanho dessa largura que eu falei pra vocês aí. O telhado da minha casa todinho, ela era azul e branco. Essa rosa era azul e branco que tava em cima do telhado da minha casa. E quando eu olhei pra ela, né, era uma rosa tão linda, era enorme de grama, ela era muito linda. E ela tinha branco e azul, as cores do céu, as 2 cores do céu ela tinha. Ainda tinha mais uma, que era um arco-íris numa pérola dela branca. O arco, né, tem um arco, então na pérola dessa rosa, que a cor dessa rosa é uma rosa, só que ela tinha a cor do céu, só era azul e branco. E numa pérola dela branca tinha um arco-íris. Quando eu olhei assim, que eu achei lindo, eu me acordei. Aí, meus irmãos, eu encontrei essa rosa aqui no livro de Cantares. Presta atenção. Por isso, meus irmãos, as pessoas erram porque não examinam as Santas Escrituras. Ó. Bora lá? É Cantares 2. Ó. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Essa rosa que eu vi em cima da minha casa. Mas
só mais um versículozinho. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Então, assim, meus amores, a gente entrega a palavra de Deus. Meus amores, do jeito que eu saio, eu solto pra vocês, ainda solto as Santas Escrituras. Vocês viram aí? Era uma rosa linda, na cor do céu, linda, e tinha um arco-íris. Que arco-íris é o quê? Um arco, uma aliança, entendeu? Então, assim, meus amores, as pessoas não prestam atenção, né? Ó, não lê a palavra de Deus, não entende nada, né? E as pessoas soltam o sonho, a pessoa não entende. Meus amores, ó, entreguei esse sonho pra vocês, agora eu vou soltar o último sonho pra vocês, tá bom? O último sonho eu não vou soltar, não vou falar nada das Santas Escrituras não, porque vocês já sabem. É o dia, nem a hora, nem o tempo que Cristo vem, ninguém sabe. Quem sabe é Ele, glória a Deus. Porque se as pessoas soubessem, as pessoas se apavoravam, né? Então, se as pessoas se apavoravam quando ficar doente, pensam que vai morrer, né? Olha se soubesse o dia, né? Então, ó, presta bem atenção. Eu tava numa casa, eu tava assim, era me ajeitando com outras pessoas como se fosse para mim trabalhar. E eu ia trabalhar, e quando eu ia trabalhar, é diferente, completamente ao contrário. E o mais interessante só é a hora. É a hora, é a hora. Vocês prestem atenção, é na hora. E a gente, e o que eu tava assim, muito aperreada, eu tava aperreada nesse sonho. Porque assim, eu ia trabalhar. Eu ia trabalhar e faltava poucos minutos, era 18 horas. Era 18 horas para as 7. Faltava pouquinhos minutos para dar 7 horas. E eu tinha que estar no trabalho 7 horas. Entendeu aí? Ai, meus amores, eu tava me... Como é que chama, meu Deus? Eu tava me ajeitando justamente pra mim, pra esse trabalho. E eles trabalham, a hora desse trabalho era de noite. Aí faltava o quê? É a hora desse trabalho, presta atenção, é na hora, eu tô falando pra vocês prestar atenção na hora. Eu tava numa casa, eu tava me arrumando pra mim, pra esse canto, pra me trabalhar, né? E eu agoniada por causa da hora que faltava poucos minutinhos. Eu faltava poucos minutos pra dar a hora de eu trabalhar, entendeu? E eu saía, né? Eu saía, quando eu chegava lá no canto, eu ia descer uma escada, né? Eu olhava assim pra baixo, tinha era uma escada assim de descida, né? E eu tava lá em cima, tinha uma escada de descida. Aí tinha uma pessoa já tinha descido, né? Desceu uma pessoa na minha frente. E eu queria descer. Só que uma pessoa pegava nas minhas costas e ficava pendurada nas minhas costas, não deixava eu descer. Essa pessoa, ela não deixava eu descer. Porque ela queria pegar carona comigo pra descer. E ela não... Era pra mim descer só eu. Como essa pessoa tava na porta pra descer, essa pessoa tava na porta pra descer. E ela pegou o quê? Ela queria descer comigo nas minhas costas, descendo ela. Aí eu fiquei lá em cima, não desci. Eu não desci de jeito nenhum. Entendeu? Esse sonho é horrível. Eu não gostei desse sonho, não. Mas o mais importante que eu tenho que falar pra vocês é o quê? É pra vocês prestar atenção no horário. Faltava o quê? Era 18 horas. 18 horas, faltava uns minutinhos para as 7 horas. Vocês estão entendendo aí o horário? Então, se vocês vigiam, isso quer falar o quê? É a hora que Cristo vai vir buscar nós na face da terra. Entendeu? E o que a gente está fazendo? Isso aqui é o quê? Evangelizar é um trabalho. Entendeu? Meus amores, eu entrego pra vocês. Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Meus amores, esse é o último sonho que eu solto pra vocês. Assim, porque eu já soltei os sonhos tudinho, entendeu? Tem mais sonho guardado. Não, ainda tem um. Foi o primeiro de todos. Mas esse depois eu solto pra vocês, tá bom? Só se vocês me pedirem. Se vocês me pedirem, eu solto pra vocês